A paz do Senhor a todos os meus irmãos. Quero nesta manhã vos trazer uma palavra de Deus, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao 4, que nos fala, meus irmãos, de uma amizade, meus irmãos, que transpôs os séculos. E eu quero vos trazer nesta manhã uma palavra sobre os pilares de uma amizade. A palavra de Deus nos diz que Jonatas chamou Davi e fez, meus irmãos, uma aliança com ele. A palavra de Deus nos informa que Jonatas, na presença de Davi, se dispôs, meus irmãos, da sua armadura e deu a Davi. Ele tirou a sua capa, que era, meus irmãos, seu objeto pessoal, e entregou a Davi. Ele pegou a sua espada, que era a sua arma de defesa pessoal, e também apresentou e doou a Davi. E ele buscou também o seu arco, tirou da mão do seu arqueiro e também deu a Davi. Aí está, meus irmãos, um dos começos dos pilares de uma amizade. Amizade, meus irmãos, ela inclui, em primeiro lugar, confiança. A amizade, meus irmãos, em segundo lugar, ela inclui o apoio mútuo. Em terceiro, ela, meus irmãos, apresenta a aceitação, a compreensão. É extraordinário, meus irmãos, quando podemos ver, meus irmãos, na vida desses dois homens, Deus manifestando a sua graça maravilhosa em suas vidas. A quarta, meus irmãos, dos pilares de uma amizade fala sobre a comunicação aberta. Não deve haver, meus irmãos, engano, mas, meus irmãos, uma comunicação aberta em ambas as pessoas. E em quinto lugar, deve haver respeito. E em sexto, meus irmãos, o compartilhamento, meus irmãos, de interesse. Os seus interesses são os meus interesses. O que eu quero é aquilo que você quer. Não deve, meus irmãos, um puxar para um lado e o outro puxar para o outro. Deve haver, meus irmãos, uma sincronia para que haja os pilares da amizade. E também, meus irmãos, nos fala em perdão. E nos fala também, meus irmãos, em lealdade um ao outro. Todo homem de Deus, meus irmãos, deveria buscar entre os irmãos a lealdade. Se houvesse, meus irmãos, no mínimo 4 dessas coisas em nossa vida, meus irmãos, seríamos uma igreja diferente. Seríamos, meus irmãos, discípulos, pregadores da palavra do Senhor diferentes se houvesse tudo isso. Não haveria, meus irmãos, animosidade em nosso meio, mas haveria um interesse próprio, que é a causa, a obra de Deus. A obra de Deus, meus irmãos, ela deve prosseguir de formas extraordinárias. E o que eu gosto da Bíblia, meus irmãos, que ela nos diz que Davi, meus irmãos, havia um paralelo entre Davi e Jonatas. A Bíblia diz que Davi, ele sabia tocar bem. A Bíblia também nos diz, meus irmãos, que Davi, ele era forte, ele era destemido, ele era homem de guerra, ele era sisudo em palavras. E o principal de todas, o Senhor era com ele. Vemos também, meus irmãos, o paralelo da vida, meus irmãos, desse jovem chamado Jonatas. A Bíblia diz que ele era um homem de grande força. Ele era muito hábil, com arco e com fungo. E ele era um grande patriota. Ele morria pelo seu povo. Ele dava vida para o bem do seu povo e da sua família.
É isso aí, meus irmãos, uma das características que deve ter em nós, meus irmãos. Nós realmente amarmos aquilo que fazemos, ainda que tenhamos que pagar com a nossa vida. Ainda que tenhamos, meus irmãos, que perder ou para ganhar, ou ganhar para perder. Que o Senhor, nesta manhã, Ele possa vos abençoar, Ele possa vos encher de graça. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vossa vida e você seja vitorioso em Cristo. Busca um pouco, meus irmãos, um pouco de algumas características dos pilares da amizade, que você será a pessoa mais feliz dessa terra. Meu irmão, tenha confiança. Tenha apoio mútuo. Seja comunicativo. Tenha uma comunicação aberta com a pessoa que você convive e com os irmãos que você está à sua volta, e tenha respeito por eles. E que eles vão ter respeito por você. E o principal de tudo, meus irmãos, seja leal. A lealdade é tudo. Imagine só, meus irmãos, se lá no meio de tudo isso, Jonathan viesse trair Davi, a história seria contada totalmente diferente. Mas não havia, os interesses de Davi eram os mesmos interesses de Jonas. O que Jonas queria, meus irmãos, era o bem da causa de Deus. O que Jonas queria, meus irmãos, era o bem da obra de Deus. O povo tivesse, meus irmãos, vitórias para que o nome do Senhor ele fosse glorificado. Meus irmãos, tenhamos como Davi e Jonas a mesma prioridade. As prioridades deles era ver o seu povo bem. As prioridades, meus irmãos, desses dois homens de Deus era ver um Israel grande, que glorificasse o nome do Senhor. Era ver que a sua nação se fundamentasse e se confirmasse as promessas de Deus dadas a Abraão, a Isaque e a Jacó. E os demais, meus irmãos, que vieram após eles, as promessas permaneciam. E esses homens estavam aqui, meus irmãos, prontos a cumprir as promessas de Deus através das suas vidas. Meus irmãos, não é porque Jonathan, meus irmãos, padeceu, morreu. Não, meus irmãos. Ele foi um dos maiores vultos em Israel. Um homem respeitado. E mais do que nunca, se você lê a Bíblia, meus irmãos, ele foi um homem profético. Que disse a Davi, você terá o trono do meu pai. Você será maior do que eu. Você reinará para sempre em Israel. E o teu reino será forte. E o teu reino será poderoso. Isso que é lealdade. Isso que é amizade, meus irmãos. Não tem ciúme. Não, não puxa o tapete de ninguém, mas glorifica o nome de Deus. Nós devemos, meus irmãos, glorificar o nome do Senhor e nos alegrar por aqueles irmãos que fazem as coisas de Deus melhores do que nós e que talvez fale melhor do que eu, se expresse melhor do que eu, se expresse melhor do que você ou é mais espiritual que você. Devemos respeitá-los, meus irmãos, mas nos unimos às nossas forças. Com um pouco que sei e com um pouco que o irmão sabe, veremos a obra de Deus prosseguir. É para isso que fomos chamados, para que a obra do Senhor, ela viesse, meus irmãos, crescer, se desenvolver, e que o mundo aceite a Cristo, e que o mundo se volte a Deus e arrependa dos seus pecados. Então tenhamos uma amizade mútua, uma confiança extraordinária um no outro, e veremos a obra de Deus crescer. Não sejamos sectários, meus irmãos, fazendo distinções ou briga no meio de nós, mas tenhamos uma amizade poderosa como esses dois homens tiveram e venceram. E você vê aí, meus irmãos, que a sua história passou os séculos e continua sendo exemplo para mim, Vanderlei, e para minha vida como líder, como homem de Deus,
como aquele que prega, se exemplificar na vida desses homens, aí eu não estarei atropelando ninguém, meus irmãos, mas estarei agradando a Deus, estarei me unindo aos meus irmãos, para que nós venhamos ser mais forte, para que nós venhamos, meus irmãos, ter poder de anunciar o Evangelho e pôr o demônio, o diabo, embaixo dos nossos pés, através da autoridade da palavra de Deus. Cumpre-se em nós as promessas de Deus. Ele quer, meus irmãos, que se cumpra em nós as suas promessas e que sejamos os seus verdadeiros, meus irmãos, seguidores e fiéis, como foram esses homens. Meus irmãos, que possamos cada dia marcar a nossa amizade com os pilares da amizade, para nós ser um povo grande, para nós ser um povo destemido, meus irmãos e irmãs. Não fique com o ciúme daquele que fala melhor que você, mas busque a Deus, e Deus dará graça sobre a sua vida, e você fará a diferença nesta terra. Não é necessário, meus irmãos, que venhamos puxar o tapete de alguém, ou que venhamos, meus irmãos, nós envolver em tramas, meus irmãos, não divinas, mas que possamos olhar por aquilo que é divino e fazermos a vontade de Deus e fazermos, meus irmãos, a obra do Senhor e ir à frente. Meus irmãos, uma coisa esses homens sabiam, que ser sustentado por Deus, meus irmãos, é estar sustentado pelo infinito amor dele e pelos seus braços graciosos que estão à nossa volta para nos proteger, para nos guardar, para nos fazer vencedores. Meus irmãos, pegamos e tenhamos as promessas de Deus que estão em sua palavra, que foi dado a nós, meus irmãos, a todo aquele que crê. Meus irmãos, esses dois homens, grandes vultos em Israel, eles tinham os seus interesses, eram os interesses de Deus. O que eles faziam, meus irmãos, tinham a aprovação de Deus. Então veja, meus irmãos, qual é o teu real interesse em pregar, em falar a palavra do Senhor? É para que você apareça ou para que Deus apareça? Não, meu irmão, nós devemos desaparecer e o nome do Senhor deve ser glorificado. Meus irmãos, ore a Deus, procure saber se tudo que você faz, que tudo que nós fazemos tem a aprovação do Senhor. Que tenhamos, meus irmãos, que andamos em sincronia com a vontade de Deus, meu irmão. Em sincronia com a vontade de Deus, minha irmã. Com a aprovação do Senhor em tudo que nós venhamos fazer. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Meus irmãos, nada, meus irmãos, nada que nos preocupa é pequeno demais para a atenção de Deus. E aqui estava esses homens dois, meus irmãos, unidos, Senhor, mutuamente em suas forças, e fizeram a diferença em sua época e nos deixaram exemplo para prosseguirmos. Porque, meus irmãos, eles contavam com a atenção de Deus e a mão do Todo-Poderoso foi com eles e eles venceram. Aleluia! Há uma alegria no meu coração. Há dentro de mim, meus irmãos, algo que é incomparável. A alegria do Espírito Santo. Ele está comigo. Ele continua comigo. A sua graça é contigo, meu irmão. A sua graça é contigo, minha irmã. Nós somos comprados por um grande preço, o preço do sangue. O sangue de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Essa é a minha oração nesta manhã. Que a bênção do Senhor seja sobre o seu ministério, sobre tudo que você venha fazer. Faça, meus irmãos, mas faça com vontade, mas faça com a aprovação de Deus. Esteja Deus em seus projetos. E você verá que as coisas vão andar diferente. Seja vitorioso em Deus e glorifica o seu nome
como esses homens assim o fizeram, e glorificaram o nome do Senhor. O próprio Davi diz, meus irmãos, que a Ele a toda a glória, que a Ele seja exaltado o seu nome para sempre, porque Ele está conosco, sempre, sempre. Essa é a minha oração, que a bênção do Senhor seja com você, agora e sempre. Amém e amém.